Antes de prosseguir com esse vídeo, meus amigos, cara, é inacreditável o que aconteceu. Tô falando para vocês. Primeiro, que a culpa da questão aí do Flamengo não tá muito bem é esse calendário, né? Vamos ser sinceros. O brasileiro nunca começou em janeiro. Começava lá para março, abril, e aí é, é óbvio que os jogadores estão naquele período que era pré-temporada, né, e que você não vai tão bem, que eles estariam disputando os cariocas, o carioca, os estaduais, na verdade. Então, cara, não dá para você querer exigir muito, né, dos times nesse momento. O físico não vai estar o ideal, não era para o brasileiro estar começando essa. Isso é culpa desse calendário maluco. Ponto. Ponto, tá? O Flamengo é desculpa para o Flamengo? Não, o Flamengo com o elenco que tem era para estar muito melhor, era para estar melhor que os outros. Não está. Ok. Vamos aproveitar e vamos falar aqui sobre o que está acontecendo também lá no Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro contratando e tal, segurando o Caio Jorge, vai entrar num buraco aí se não, também não se resolver, que eu vou te falar. Tomou de goleada, perdeu mais uma, perdeu pro Coritiba agora, né? E isso só mostra o seguinte, né, gente? Sempre tive certo, né? Eu ainda tentei apoiar o Tite uma época. Até a medalhinha da minha avó fui levar pro Tite para ver se dava sorte. Não adiantou. E o cara, com as convicções dele e tudo mais, não mudava, era teimoso. Quando eu vi que não ia mais funcionar no Flamengo, eu questionei, né? E cansei de criticar, até depois que já não estava. Eu já via que não tinha mais como, a vaca já ia pro brejo. E aí teve aquele episódio que ele falou que o gol ia sair contra o Peñarol. O gol ia sair em Montevidéu. Chegando lá, eu questionei. Não foi cobrança, não foi nada. Eu questionei. Eu demorei a chegar na sala de coletiva, não sabia que tinham perguntado já antes. Questionei e aí ele ficou irritado. Teve aquela discussão. Eu só falava assim: saiu o gol, né, Tite? Saiu o gol. Não xinguei, não fiz nada. Teve gente da imprensa me atacando e tudo mais. Os baba-ovos do Tite, né? A turma que baba ovo do Tite veio atacar o influenciador, o clubista, o torcedor que tinha invadido a coletiva. Tá aí o resultado, ó. O Cruzeiro, começo de temporada, ok e tal, tem a desculpa, o Flamengo também não tá bem, mas tá aí, ó. Olha o trabalho do Tite no Cruzeiro. Olha que loucura. O Tite já não é mais isso tudo. O Tite já não tem... Eu falava desde o tempo do Flamengo. Não é mais aquele... Se é que eu também acho que sempre foi super valorizado, né? Sempre foi super valorizado. Mas até mesmo super valorizado, longe de ser qualquer treinador que chegou na seleção e tudo mais. E aí, isso está sendo provado aí no Cruzeiro. Daqui a pouquinho o telefone de algum técnico aí, né? Português, alguma coisa vai tocar. Quer apostar? Cruzeiro? Cara, eu tô muito feliz com essa notícia aqui, né? A NFL confirmou a primeira equipe que disputará o NFL Rio de Janeiro Game, né? No estádio do Maracanã, cara. Supervisão do Flamengo aí, Flamengo que detém aí 65% do Maracanã, Fluminense também, né? E Dallas Cowboys será a equipe mandante da partida aí, né? Vai disputar aí esse jogo em setembro. Cara, notícia fantástica para quem curte NFL, né? Confirmação foi feita ontem à noite, né? Pela National Football League em contato com a gestão Fla-Flu, né? Foi às 8h30 da noite, teve uma reunião. A gente, então, já sabe aí que o diretor-presidente do Maracanã, Severiano Braga, até celebrou a vinda do time do Dallas para a disputa do jogo no estádio. Ele falou o seguinte: é uma honra histórica ver o Dallas Cowboys, um dos times mais icônicos da NFL, jogando no Maracanã. Trazer uma franquia de renome mundial fortalece a nossa missão de transformar o estádio em um palco global de grandes eventos esportivos e culturais. Ia ser bacana se tivesse o jogo contra o Eagles, né? Que foi lá no estádio deles que o Flamengo, inclusive, venceu o Chelsea. E aí, o que você achou? NFL no Maracanã, conta pra mim. Pronto, galera, agora começou, né? Agora os caras vão começar a querer depreciar a contratação do Lucas Paquetá, porque ele teve 2 jogos que não foi mal, mas ele também não foi bem. Ele errou um passe que gerou o gol do Inter no jogo agora do Brasileirão. E, cara,
Eu fico impressionado. Eu tô aqui praticamente madrugada, né? Porque eu tô começando a dormir mais cedo e acordando madrugada para gravar, malhar, etc e tal. E a gente tá aqui chegando daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bem, continuar aqui o que eu estava falando. Agora a moda é depreciar a contratação do Lucas Paquetá, porque ele teve 2 jogos aí que não foram no nível do que ele joga recentemente na Europa, né? E praticamente queriam pagar 60 milhões de libras para contratar ele antes do problema das apostas. Não tá no nível do que joga na seleção e tudo mais. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, essa covardia tá demais. É muita inveja. Tá tendo cara, de fogo amigo. Cara, torcedor do Flamengo embarcando nessa onda. Cara, é inacreditável. Falando que o Flamengo gastou demais. Tava todo mundo querendo essa contratação. Todo mundo fazendo festa, querendo, comemorar, ir pro aeroporto. Cara, é impressionante, cara. Todo mundo estava emocionado com a contratação do cara. Agora, em 2 jogos, isso já mudou? Pelo amor de Deus, cara. Isso não existe, cara. Eu não consigo entender como pode o negócio mudar tão rápido. Até quem costuma criticar, que eu não esperava na ESPN, por exemplo, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Ele falou, Arias no Palmeiras não é tão impactante como o Gerson no Cruzeiro, nem como o Paquetá no Flamengo. Tá? Por quê? Tem todo... Cara, o Paquetá, jogador que deu certo na Europa, jogador que tava no auge na Europa. O Gerson, o cara que ganhou tudo pelo Flamengo. O cara que, deu certo na Europa sim. Jogando lá com o Sampaoli, né? No Olympique, deu certo, E no Flamengo, então, nem se fala. No frio lá da Rússia, no Zenit, ok. A gente até entende que não deu certo. Agora, o pessoal, cara, exagera demais. Aí, vem Casagrande, né? Já falar, todo mundo falando, né? Agora, a gente tem que falar aqui o seguinte, né? O Flamengo fez a maior contratação da história, inclusive falar sobre essa questão. Qual é a posição ideal do Lucas Paquetá? Será que a posição ideal dele não é ali, jogando de segundo, terceiro? Eu acredito que sim, e não pela direita. Por que eu vou falar com vocês sobre isso. O GE até publicou o seguinte, que o Flamengo recebeu o Paquetá com festa no Maracanã, bandeirão, torcedores com a camisa 20, Felipe Luiz escalou o reforço mais caro do futebol, 260 milhões de reais, como falso ponta direita, flutuando pelo meio e abrindo espaço para Royal. Royal não estava bem, cara. Isso também influencia. Teve 2 chances de gol, mas também errou o passe que originou o gol do Inter. Felipe Luiz elogiou o jogador e disse que fará mais testes de posição. Esses testes, para mim, isso é que pega, tá? Internamente, o clube pede paciência, o entrosamento ainda é baixo e a ansiedade de Paquetá se destacou em campo, tá? Cara, jogou até os 18 do segundo tempo e tudo mais, e volta a ser opção contra o Sampaio Corrêa neste sábado. Inclusive, vamos comprar ingresso, vamos estar presente. Jogo das 21 horas no Maracanã, sábado. O Flamengo precisa de vocês, cara. O Flamengo precisa do apoio de vocês. Então, o momento do Royal não é bom. E aí eu vou falar sobre a situação aqui. Uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, essa questão dali do Samuel Lino, tá? Questão do Royal, questão do Samuel Lino, questão de posicionamento. Se você está testando, Felipe, tanto o Paquetá, está testando outros, por que você não experimenta fazer o que o Simeone fez com o Samuel Lino? O Simeone é um cara,
né? A Isa estava falando sobre isso ontem na live dela, e a gente falou na placar. Um jogador que custou o que custou, como o Samuel Lino, ele tem que chegar, ele tem que dar certo. Não é se, ele tem que dar certo. Foi muito caro. Então o Felipe tem que encontrar uma solução. Não foi ele que quis essa contratação? Ele não é um jogador super bem avaliado? Tem que encontrar uma solução, encontrar um local, uma posição que ele jogue e renda. Por exemplo, com o Simeone, ele atuou de ala esquerda ou ala direito. Ele poderia tranquilamente atuar na ala direita. Inclusive com o Varela. Com o Varela ali, tá? Ou até sem. Cara, tudo é adaptação, né? Porque você tem o Paquetá também que cai pela direita e tudo mais. Então, cara, eu acho que tem muito a ser testado. Até porque o Cebolinha não pode, Felipe não pode perder essa posição. Cebolinha não pode mais perder posição. Simples assim. Hoje é o melhor jogador e o Flamengo tem que renovar ele urgente, tá? E aí, pensando justamente nessa fase de quem tá bem, ali na direita o Varela é titular, cara, né? E o Varela deu uma entrevista ao GE, onde ele falou da questão até mesmo do momento que o Flamengo está atravessando e da questão do Emerson Royal. E o Varela, cara, é um cara sensacional, né? Ele falou o seguinte: é difícil para nós e para o torcedor ver essa situação, mas nós somos os primeiros a dar conta disso. Vamos continuar trabalhando e confiar nesse elenco que já deu muitas alegrias e ainda tem muito pela frente. Esse time tem muita fome de vitória, de levantar troféus ainda. Bacana o Varela falar isso, né? Que o time ainda tem fome. O Varela respondeu geral, respondeu todos aí que falaram que o Flamengo estava sem vontade, como eu falei isso. E o Varela está dando uma resposta que o time tem fome ainda. Varela, vou falar uma coisa, talvez você, né? Você, Cebolinha, alguns estejam com muita fome. Porque tem jogador que parece que ficou em 2025, tá? Essa é a minha opinião. Mas eu entendo o que você está falando. O Varela também aconselhou o Emerson Royal, cara. Entendo que é difícil, já passei por isso também, mas é só levantar a cabeça, confiar no treinador e acreditar que as coisas vão chegar no momento indicado. Contar com o apoio da torcida, que é muito importante. A torcida não vai ter paciência, Varela. A torcida quer você titular. A torcida não vai ter paciência. No Royal, foi assim com o Rodinei, ele teve que conquistar o espaço dele sozinho, aí a torcida se deu conta que ele valia a pena. Então, a questão do Royal é muito difícil. O que eu acho que o Felipe Luiz poderia fazer, né? Primeiro, a solução para o Samuel Lino, eu já falei, jogar ele pela direita, né? Ala direita. Pode resolver a vida do Samuel Lino, foi uma decisão, inclusive, do Simeone, quando ele estava no Atlético de Madrid. A outra situação, Varela, titular. E o Royal entrar com um jogo decidido, um jogo mais tranquilo, ele entra no segundo tempo, não começar jogando, até ele tá bem, até ele tá com moral, até ele tá, ó, bem, cara, é isso aí. Não pode dar mole. Senão vai perder um investimento de 9 milhões de euros, que eu achei caro na época. A contratação do Royal foi cara, 9 milhões de euros. E não pode pensar em perder tanto dinheiro assim, né, gente? Tá falando de Royal. A gente tá falando de Samuel Lino, 20 e tantos milhões de euros. E agora o Paquetá 42, esse aí eu não tenho nem dúvida que vai dar certo. Pode me cobrar depois. Quem tá criticando hoje vai falar depois. Porque o que eu tô vendo aí, na mídia, é todo mundo detonando, dizendo que a contratação do Arias é melhor, dizendo que a contratação do Paquetá que a contratação do Paquetá não está no mesmo nível da do Arias e ainda foi mais caro. Tô vendo, a gente tá vendo tudo, tá? Nosso amigo Daniel lá do Mengo Cria, ele falou o seguinte: se o Lucas Paquetá está sem ritmo, ele precisa jogar partidas oficiais, inclusive contra o Sampaio Corrêa. Treino não dá ritmo. Ritmo se constrói competindo. Isso, inclusive, acaba com as desculpas do Felipe Luiz sobre o time não estar no auge anímico, físico e rítmico. Pois é, cara. Tá? Como é que você vai dar ritmo e vai alcançar o auge
se você não tem uma sequência e tá toda hora mudando tudo. Você não tem um time titular, você tá toda hora mudando tudo. É complicado. E concordo com isso, tá? Aí a gente teve o Júlio Gomes falando, para mim, o Paquetá é esse jogador que em uma partida vai errar o passe e entregar o gol para o adversário, como errou ontem. O Paquetá é um jogador inconsistente. Por isso, eu acho o Paquetá superestimado. Eu tô falando para vocês, cara. Eu tô falando para vocês, a galera vai atacar porque incomoda muito ver o Flamengo gastando o dinheiro que gastou e trazendo um jogador do quilate do Lucas Paquetá. E aí bastaram 2 jogos para os caras atacarem. Aí o Bagre Neto tá lá atacando o Paquetá, falando, tá vendo aí o gol que ele perdeu? Tirando onda, ainda por cima falando que olha o que o Corinthians fez com o Flamengo, além de ter ganho o título, fez os caras perderem a força. Nada a ver, rapaz. O Flamengo já estava sem força quando enfrentou o Corinthians. Esse é que é o problema. O Flamengo não perdeu a força depois, não, cara. O Flamengo precisa se reencontrar. Essa é a realidade, né? E aí os caras estão atacando, né? Ficam pressionando, falando do Lucas Paquetá. Todo mundo contra o Lucas Paquetá. Tentando, né, ver se mexem com a cabeça ainda mais do jogador, para ver se ele demora a não dar certo, para ver se consegue desandar, porque, cara, é impressionante a inveja que a gente vê. Os caras têm inveja do Flamengo, cara. O Flamengo incomoda muito, e o Flamengo ter feito a maior contratação do futebol brasileiro, os caras ficam revoltados. Tem gente dizendo aí até que o Flamengo, que questão de fair play financeiro, né? Essa aqui, ó, o Carlos Eduardo Lino, Sport TV. Olha isso, cara. Olha que absurdo esse comentário do Carlos Eduardo Lino. Eu acho que é ridículo o Flamengo inflacionar o mercado, né? O Flamengo inflacionar o mercado na questão do John Arias, né? Aspas dele. Eu acho que é ridículo. Enquanto você não pensar como liga, não pensar em fair play financeiro, competir é uma coisa, mas entrar só para inflacionar é outra. Ele está criticando o movimento que o BAP falou que faria, o movimento de jogar a isca, a armadilha, para os clubes se endividarem para acompanhar o Flamengo. E o Flamengo está ali e tem o direito de tentar contratar. E todo mundo sempre fez isso com o Flamengo. Aquele momento que o Flamengo estava passando uma pindaíba, que o Flamengo estava devendo, que o Flamengo estava todo ferrado, os caras pegavam e contratavam e deixavam o Flamengo chupando o dedo. Quantas vezes foi assim? O Flamengo queria contratar um jogador, os caras iam lá e contratavam. Agora que é o Flamengo que está fazendo isso. E quando não contrata, ele ainda inflaciona o negócio do outro, né? Lá ele... O cara tá chateadinho. O Carlos Eduardo Lino dizendo que eu acho que é ridículo o Flamengo inflacionar o negócio do John Arias. O Flamengo tem aumentado o preço do John Arias porque o Flamengo entrou no negócio. O Palmeiras tem que pagar mais. O Fluminense, se quisesse pegar, ia ter que pagar mais. E aí ele manda essa: enquanto você não pensar como liga, não pensar em fair play financeiro, competir é uma coisa, mas entrar só para inflacionar é outra. Como se eles nunca fizessem nada disso contra o Flamengo, né, gente? É impressionante, cara. É impressionante. E aí vem o seu Juca Kfouri, que já criticou o Paquetá e companhia, e manda essa. Quem estava no Maracanã viu a realidade, né? A gente sabe disso. Sabe que a torcida apoiou durante os 90 minutos. As vaias, após a péssima atuação em casa, elas aconteceram, normal. A torcida do Flamengo pressionou quando necessário para evitar que o time ficasse acomodado. E por causa dessa situação, até o Mengo Cria também, nosso parceiro, está falando o seguinte, que a gente nunca foi rebaixado. Ao contrário de torcidas que aplaudem o time constantemente, mesmo em mais partidas, mas enfrentam gestões fracas e acabam caindo para a segunda divisão. Caso do teu Corinthians, Juca Kfouri. É o caso do teu Corinthians, Juca Kfouri.
Que a torcida, você fala que a torcida apoia até quando tá perdendo, né? Bate palma até quando tá perdendo. Por isso foi rebaixado já. 2 vezes, né? Corinthians. Ou 3. Eu sei que já foi rebaixado, pô. É do bonde dos rebaixados, pô. Ele vem mandar essa. A nação não aprendeu com a Fiel e vaiou o Flamengo. Mas foi pênalti. Que comentário desnecessário. O Mauro César já jantou ele também, né? O Mauro César falou justamente desse tipo de comentário, né? Ridículo. Ridículo. O Mauro e o Juca, a gente sabe que já trocaram algumas farpas. E o mesmo Juca falando besteira, que o Flamengo errou no planejamento ao abrir mão dele, né? Ao fazer os titulares voltarem mais cedo das férias. Felipe Luiz não teve coragem, a coragem que o Dorival Júnior teve de deixar o Rodrigo Garro, um dos melhores jogadores do elenco, no banco por não estar bem fisicamente. Olha só, a questão é a seguinte: se o Felipe também não coloca o Paquetá, não coloca o Arrascaeta, não coloca esses jogadores, aí vão dizer que ele, tá poupando e perdeu assim mesmo. Aí nisso eu vou defender. Os caras estão tentando atacar de qualquer jeito. Meu irmão, eles vão fazer. Olha, eu vou falar para vocês. Eles vão falar as mais variadas coisas, né, que a gente possa imaginar. O bicho vai pegar e a gente vai estar aqui para defender o Flamengo, né? Principalmente. E não é defender por clubismo, por ser torcedor, não. É para defender a verdade, cara. Defender a verdade. Porque o que está acontecendo é vergonhoso. É vergonhoso. Ó, e desses todos aí, o Pascoal, Oswaldo Pascoal, foi que para mim falou o mais certo, que o Arias no Palmeiras não é tão impactante quanto o Paquetá no Flamengo. Não é. Simples assim. Tá? A gente, então, teve uma outra informação importante aqui. Até o Dorival Júnior valorizando a equipe do Flamengo. O Flamengo é uma equipe super qualificada. Mesmo com 10, teve mais posse. Para vocês verem a capacidade dessa equipe, foi muito importante a determinação do Corinthians para tentar neutralizar uma equipe quase imbatível. Olha o Dorival falando do Flamengo. Neutralizaram uma equipe quase imbatível, mas só conseguiram isso por causa da determinação do Corinthians. Ele falando tudo o que eu falei no pós-jogo. Se você assiste aqui, sabe, eu falei no pós-jogo, tá? Agora, só para trazer para vocês aqui a importância do Flamengo ter um elenco para disputar a Copa do Brasil esse ano. O Flamengo não pode deixar de ganhar a Copa do Brasil esse ano. Primeira fase, 400 mil. O Flamengo já entra na terceira fase, se não me engano, ou na quarta, tá? Não me lembro agora. Ele entra numa fase antes, a quinta fase. Agora tem muito mais fase. Ele entra uma fase antes, se não me engano, das oitavas. Fatura 2 milhões, nas oitavas 3 milhões, nas quartas 4 milhões, só aí já foram 9. Na semi mais 9 milhões, só aí já são 18, tá? 18. Aí você ainda ganha mais 78 milhões se for campeão. Tá? Então, a gente está falando de 96 milhões. O Flamengo entra, é isso mesmo, entra na quinta fase da Copa do Brasil e pode faturar 96 milhões, tá? Esse é o valor, maior premiação do Brasil. A premiação da Copa do Brasil está gigantesca e o campeão, e o Flamengo não pode abrir mão disso esse ano. O campeão, com o elenco que tem, o Flamengo pode ganhar e faturar 96 milhões. Importante ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, que tem a premiação gigantesca também. Tudo isso é muito importante, tá? Não caiam nessa perseguição vergonhosa, absurda, de parte da imprensa, e que muitos torcedores do Flamengo estão entrando nessa e depreciando, diminuindo a contratação do Lucas Paquetá perante, né, a contratação do John Arias. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, tá? E volto a dizer, a solução para o Royal
é que ele entre no segundo tempo, jogos que já estão mais tranquilos, até se adaptar perfeito, até o torcedor também ver que tem como ele ter um crescimento igual o Rodinei teve, etc. E a solução do Samuel Lino pode ser jogar como o Simeone botava para jogar na ala direita, tá certo? Espero que tenham gostado. Você que ficou até o final, comenta aqui, fiquei até o final, Papa. O que você achou dos meus comentários? O que você achou da minha análise? Tô aqui, madrugada, malhando e trazendo informações do Mengão para vocês, né? Durmo cedo, acordo madrugada, igual militar. Enquanto tô aqui treinando, me preparando para pegar firme ali na malhação, né? Pegar um peso forte ali agora para ganhar uma massa muscular, trazendo aí as informações para vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aquele abraço, valeu.